Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é ética na comunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre valores éticos. O que seria ética? Qual a importância dessa ética? E nós vamos estar abordando alguns valores, tá bom? Vamos lá, valores éticos. O que são esses valores? Eu creio que se eu perguntasse para você, você saberia sim me responder o que são esses valores éticos, né? O que seria essa ética? Para a gente entender melhor o conceito de valores éticos, tá? É preciso a gente considerar cada um desses termos separadamente. Então, nós vamos entender o significado de ética e o significado de valores, tá bom? A palavra ética, ela vem do grego ethos. Ethos significa morada, habitat, toca de animais, refúgio e estábulo. Para os filósofos, ethos significa caráter, hábito, índole, natureza e costume. Então, nós já vamos perceber que a ética, ela vai muito para o caráter, o hábito, das pessoas, tá? Porque a ética ela é um princípio que nos orienta a definir o que é certo e o errado. Lembrando que em muitos casos esses conceitos não estão definidos na lei. Por exemplo, contar para outra pessoa um segredo que o amigo lhe confidenciou não é um crime, mas é uma atitude considerada errada e antiética. Por quê? Porque alguém confiou algo a você e você acabou decepcionando. Quem determina o que será visto como certo ou errado são as construções sociais, pois é através delas que cada indivíduo irá formar o seu caráter. O que é que ele quer dizer com isso? Que vai depender, do meio em que tu vive, da tua construção, da tua formação, da tua educação para tu se posicionar diante do que seria certo e o que seria errado. Ok? Já os valores. Os valores, é diferente da ética. Os valores são pessoais. Ou seja, cada indivíduo tem o seu, o que pode se diferenciar do restante da sociedade a qual vive. Então, cada pessoa tem os valores diferentes do outro, tá certo? Assim, uma pessoa pode ter como valor, achar que tem a obrigação de cuidar de seus pais idosos, por exemplo, enquanto o outro acredita que ao custear os cuidados profissionais, para ele já está fazendo a sua parte. O que isso quer dizer? Que dependendo da sua ética, dos seus valores pessoais, daquilo que você adquiriu no decorrer do que foi lhe ensinado e transmitido, tá? Aos seus pais ficarem idosos, você vai se sentir, na obrigação de zelar e cuidar por eles. Enquanto outras pessoas acham que apenas os cuidados profissionais ou o dinheiro ou pagando alguém para cuidar do idoso, ele já está fazendo a parte dele. É por isso que esses valores são individuais, tá? Cada uma delas, forma uma visão com base em sua bagagem de experiências, tá bom? O que para você acha que é correto, normal, muitas vezes para mim não é. Como este caso que eu citei aqui, dos filhos que muitas vezes na velhice dos pais não querem cuidar. Para mim isso não é normal, tá certo? Então, para outros, já é as experiências que foram adquiridas durante a vida. Não há uma lei que determine o que é certo ou errado. Então, de acordo com o que foi construído, de acordo com os valores que foi passado, em casa, pela família,
Aí nós vamos nos construindo no decorrer, né, dos anos. Aí, juntando os dois conceitos, nós podemos concluir que valores éticos são os valores morais que uma pessoa carrega consigo, combinando o que ela acredita ser o certo com as construções sociais, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos: a honestidade, a bondade, a empatia, o respeito ao próximo e ao meio ambiente. São exemplos de valores éticos fundamentais para a harmonia da sociedade. Mas será que todas as pessoas são honestas? Agem com bondade? Tem a empatia, quer se colocar no lugar do outro? É justamente isso que eu estou falando, tá certo? Esses valores éticos são os valores morais que nós adquirimos e carregamos conosco por toda a nossa vida. E é justamente esses valores éticos, né, que nós vamos conseguir saber o que é o certo e o que é o errado. E na hora a gente, né, até decidir, digamos assim, ou aí escolher fazer o que é o certo ou o que é errado. Aí eu citei aqui esses exemplos de valores éticos, gente. Esses valores, pessoal, são fundamentais, tá? Na nossa construção, esses valores éticos, tá bom? E o que seria ser ético? Professor, ainda não entendi o que é ser uma pessoa ética. Ser ético significa a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. É um conflito, sim, por quê? Porque eu preciso perceber, tá? E decidir o que eu vou fazer. Se eu vou me posicionar pelo certo ou pelo errado. Então, eu preciso, né, percorrer um caminho entre a emoção e a razão. Eu preciso me posicionar na parte desse percurso que vai se considerar mais adequado. Agir sempre pelo que é o correto, tá certo? Mas muitas vezes eu já disse aqui, o que parece ser correto para mim, para outra pessoa, o que foi construído na vivência dela, no meio que ela convive, talvez não sejam esses mesmos valores. Porque a convivência social, pessoal, é viver em companhia do outro, tá certo? O ser humano é um ser social, nós não vivemos só. Nós compartilhamos os ambientes, as ideias. Nenhuma pessoa vive absolutamente isolada do resto, uma vez que a interação com o outro indivíduo ela é imprescindível para o bem-estar e a saúde. A convivência, de qualquer forma, ela pode ser difícil, né? Devido às diferenças de todo tipo, diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças econômicas, tá? Que existem entre os homens. Mas eu preciso conviver nesse meio social, mas eu também não posso me corromper, tá certo? Através desta convivência. É por isso que cada um vai adquirindo seus valores éticos, tá certo? No decorrer da sua vida. E nós vamos abordar aqui um valor, tá? Ético, que é o valor do respeito. No início, nós colocamos o exemplo dos pais, quando estão idosos, que muitos filhos sim cuidam na velhice, mas que outros acham que só em custear financeiramente já está fazendo. E cadê o respeito? Nós vamos falar aqui justamente o que é o respeito, o que é respeitar alguém. Aí, pessoal, no sentido do verdadeiro valor do respeito, né? Porque o respeito, com certeza, ele tem um grande valor. Ele é algo muito significativo, tá certo? Então, vamos ver o que é o respeito. Respeito, pessoal, é tudo aquilo que se chama de virtude. É uma boa maneira de sermos bons. É uma forma própria de cuidar dos outros, de nós próprios e do mundo. Quando possuímos a virtude do respeito, servimos para tratar os outros com muito amor e carinho. Então, a gente está vendo aí que o respeito é a forma, é uma virtude boa, é a maneira de ser, a maneira como eu vou tratar um idoso, é a maneira como eu vou respeitar
quem está em um posicionamento acima de mim. Esse respeito nós temos entre as pessoas, seja os pais em casa, seja o professor na escola, tá? Seja o patrão na empresa. Então, esse respeito é a forma como eu vou me direcionar, a forma como eu vou agir, a forma como eu vou cuidar das outras pessoas, servindo sempre com amor, né, com carinho, tá certo? É saber, dentro do respeito, a forma, muitas vezes, de você abordar uma pessoa, de você corrigir ela, tá certo? Respeito com os colegas, por exemplo. O respeito é uma coisa que se conquista, né? Que vem com o tempo. A gente não impõe o respeito, nem nós compramos o respeito, mas a gente conquista esse respeito, tá certo? Se você quer ser respeitado, também é necessário respeitar os outros, independente das atitudes étnicas ou da classe social. Então, se eu quero ser respeitada, eu também vou respeitar, independente da classe social, independente da religião, independente da etnia, tá certo? Eu preciso ter respeito uns com os outros. Respeito com os professores. O que é que vocês acham que é importante? Haver esse respeito entre nós, professor e aluno, aluno e professor, porque não é somente o aluno que é para respeitar o professor, mas o professor também tem que respeitar também o seu aluno. Considerar o seu aluno, tá, como uma pessoa que também tem sentimentos, tá certo? O professor também, ele tem que ter um olhar diferenciado para o aluno, que ele não pode agir nem falar e fazer o que quer na hora que quer, não. Assim como o aluno tem que ter o respeito pelo professor, o professor também tem que ter respeito pelos seus alunos. Respeito é uma via de duas mãos, pessoal. Para ganhar o respeito, precisa mostrar respeito. Muitas pessoas querem respeito, mas não querem respeitar. Muitas pessoas não sabem se posicionar diante a um idoso, ou um professor, ou alguém que você está abaixo, né? Digamos assim, em patamar, numa empresa, num trabalho, que existem as hierarquias, né? E muitas vezes as pessoas não querem respeitar as ordens, as decisões, as pessoas agridem com as palavras, tá certo? Não tem a empatia de se colocar no lugar do outro. Então, eu preciso respeitar, porque o respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não há amizade se não houver respeito, tá bom? Como é que eu digo que amo alguém se eu não respeito aquela pessoa? Se eu não tenho aquela consideração por aquela pessoa? E aonde vai ficar este amor, esta confiança, essa amizade, se não houver o respeito, tá? Então, o respeito, ele é um valor fundamental e um valor também ético. Agora, nós iremos falar sobre outro valor também, que é o valor da justiça. Eu creio que alguns de vocês, né, já ouviram falar sobre justiça. Nós vamos compreender o que é ser uma pessoa justa e por que é tão importante agir dentro da ética, tá certo? Carregar conosco esse valor da justiça. Um valor ético fundamental, pessoal, é a justiça. Todas as pessoas devem agir de forma justa, para que haja uma convivência harmoniosa e pacífica em sociedade. As ações que estão distantes deste valor ético atentam contra o bem-estar social. Caso contrário, a liberdade poderia atentar contra. O que isso quer dizer? Que esse valor fundamental da justiça, pessoal, todos nós devemos agir justamente. Se nós agirmos injustamente, cadê os valores éticos? Como, por exemplo, você poderia perguntar, professor, o que é agir justamente? É eu perceber que alguém está sendo injustiçado,
alguém está sendo culpado por algo que não fez, não falou, e eu me omiti, eu me calar diante os fatos. Eu preciso ser justa, tá? Se mesmo que seja meu filho, mesmo que seja o esposo, mesmo que seja o pai ou a mãe, mas a gente sempre tem que agir com justiça, ser justo. Se mereceu, a gente vai dizer que mereceu. Se está errado, a gente vai dizer que errou. Independente do parentesco, independente de quem seja, a gente tem que agir sempre com a justiça, ser justo, tá bom? Não se omitir em relação a esse valor. A justiça social, né, que é um outro tipo de justiça, ela parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Mas será que essa justiça social, muitas vezes, tá certo, ela não é alcançada pela sociedade? No lugar de ser justiça social, muitas vezes ela se coloca no papel de uma injustiça social, porque ele diz aqui que a justiça social ela vai garantir os direitos iguais. E a gente sempre vem discutindo nas nossas aulas de ética se esses direitos estão sendo alcançados ou não. A saúde, a educação, as manifestações culturais, a justiça do trabalho, tá certo? Ela deve ser a garantia a todos, por isso que chama justiça social, mas que muitas vezes ela faz um efeito contrário, né? Como nós bem sabemos, né, as leis consideradas justas podem tornar-se injustas muitas vezes diante das constantes mudanças, né, históricas de cada sociedade. Então, muitas vezes dentro da lei, o que é para ser justo, às vezes acaba se tornando injusto. Aí nós vamos ver aqui quais são as ações que buscam estabelecer a justiça social. A justiça social ela parte do preceito de que para alcançar um ponto em que a convivência social se torne justa, é necessário que se estabeleça certa compensação para aqueles que começam a vida social em desvantagem. É desse princípio que partem ações como a instituição de um salário mínimo, seguro-desemprego, cotas raciais e as demais ações de seguridade social. Então, ele diz que a justiça aqui, para a gente ser justo socialmente, nós temos que partir desse preceito, que ela deve alcançar todos, sem fazer extinção de ninguém, nem de cor, nem de raça, nem de credo, tá certo? Esse princípio aí da justiça social, ela tem que ser válido para todos. Todas as pessoas têm que ser alcançadas com essa justiça social, ok? Aí nós vamos ver aqui que a desigualdade social, ela é o principal problema que as ações de justiça social buscam solucionar. Porque se essa justiça social, para ela se tornar justa, ela tem que alcançar, né, em direitos e fazer valer o direito da sociedade no todo, então a desigualdade social ela não vai ser uma ação justa, mas sim injusta, tá? Aí a justiça social ela precisa sim garantir o acesso aos direitos previstos em lei, corrigindo qualquer desigualdade, ilegalidade ou desrespeito com a sociedade. É por isso que nós já falamos aqui que muitas vezes se torna, no lugar de ser justo, injusto, né? Porque não age com justiça, não age do jeito, da forma que deveria ser, né, lutando para defender os direitos da sociedade. Outro valor ético, pessoal, também que nós vamos falar aqui é a honestidade. O que é ser uma pessoa honesta? Por que a honestidade ela é tão importante? Nós vimos no início da nossa aula que esses valores nós adquirimos com a nossa formação, né, daqueles princípios que muitas vezes os nossos pais nos ensinam em casa, o ambiente que nós convivemos, aí a gente vai crescendo com esses valores que são colocados, né, dentro da nossa formação,
Então, vamos ver aí o que seria essa honestidade. A honestidade também é um valor, tá, gente? A palavra honestidade, ela deriva do latim honus, que é honra, dignidade, né? O prêmio é justamente esse, tá certo? A dignidade. Ela está ligada a toda manifestação de consideração e estima tributada a alguém por outros. Aristóteles, né, ela reconhecia a honra como um dos bens fundamentais da vida social. Aristóteles era um filósofo e para ele a honra é uma virtude de equilíbrio que evita a ambição, tá certo, no meio da sociedade. A honestidade, a gente deve agir sempre com a honestidade, sendo honesto diante das situações. Mas hoje, em busca de honra, muitas pessoas cometem atos de desonestidade. Aí vem o paradoxo, né? Uns agindo com honestidade, sendo honesto, outro agindo dentro da desonestidade. Ter honestidade, pessoal, é a condição para se ter respeito. Está ligado ao bem, ao fazer e fazer bem feito. A honestidade, ela se torna uma virtude ética, tá? Quando ela se liga ao bem comum, fazer bem feito e fazer o bem, tá certo? Fazer esse bem, o bem comum, bem a todos, para toda a sociedade, as pessoas. Então, agir com honestidade, onde nós vamos ver aqui, né, virtude, né, da vida em comunidade, que nós vivemos sim em meios de pessoas, nós não vivemos isolados, e o bem comum ele exige acordos e consenso. Muitas vezes eu não concordo com alguma coisa, mas eu preciso entrar em um acordo e ter o consenso, tá certo? Acordos, né, que existem regras, lei de conduta, que nós falamos na nossa aula passada sobre essa questão das regras de convivência, tá certo? De respeitar essas regras. A honestidade, ela exige o cumprimento dessas regras, porque se eu sou uma pessoa honesta, eu vou cumprir a regra que está sendo imposta para mim, tá? Aí o antídoto contra essa virtude em comunidade, tá certo? É o relativismo dos valores, né? Que seria o individualismo, cada um agindo por si, sem pensar no outro, tá certo? É a aceitação da corrupção como parte da natureza humana, aqueles, né, como os políticos que muitas vezes são negos impostos ou roubam da sociedade, as pessoas acham que isso é natural, é comum. Ser honesto é não mentir, é não dissimular, é ser transparente, tá certo? E sinônimos de decoro, né, probidade, decência. Então, se você é uma pessoa honesta, você não vai mentir, você não vai dissimular, disseminar contenda, discórdias, você vai ser uma pessoa transparente, você não vai precisar andar mentindo. Isso sim é ser honesto, agir com honestidade. Aí vamos aí alguns exemplos. Um homem devolveu mais de 4 mil reais. Vamos lá. Um engenheiro elétrico, Joel de Oliveira Sá, estava saindo de uma lotérica na cidade em que mora, em Tangará, da Serra do Mato Grosso, quando teve uma enorme surpresa. Ele encontrou um bolo de dinheiro com pouco mais de 4 mil reais. Imediatamente, ele voltou e entregou as notas no caixa, tá? O comerciante, dono do local, registrou um boletim de ocorrência na polícia e depositou o valor em juízo até que o dono dos 4 mil reais aparecesse. Honestidade é um valor ético, ele sabia que aquele dinheiro não era dele. Ah, professora, mas nem todo mundo age dessa forma, mas não é porque as pessoas agem errado que eu também vou agir. Não é porque alguém não tem uma atitude ética que eu também não vou ter. Não é porque as pessoas não valorizam esses valores que eu também não vou valorizar. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui de honestidade, de valores éticos. Então, este homem, ele devolveu sim esse dinheiro, porque ele sabia que não era dele. Vocês acham que ele agiu corretamente?
Será que nós agiríamos assim como ele agiu, devolvendo? Aí tem um outro exemplo aqui, ó. Alguém que devolveu o dinheiro que veio a mais, né, de um trabalho extra. É uma promotora de vendas, ela tinha 25 anos, né? Ela vive em Ibiporã, no Pará. Ela fez um trabalho extra para ganhar um pouquinho a mais, né? E assim aumentar a renda da família. Aí no dia do pagamento que ela recebeu um envelope e abriu horas depois. Para surpresa dela, o pagamento tinha quase R$ 1.000 a mais. Ela então não pensou duas vezes. Ela entrou em contato com o dono do restaurante, né? Aquele emprego que ela conseguiu, né? Aquele bico para aumentar a renda dela, para devolver o dinheiro que ela havia recebido a mais. Será que todas as pessoas agem dessa forma? Será que eu também agiria dessa forma e você? Ela recebeu o envelope do salário dela, do trabalho dela, e tinha 15 mil, pessoal, a mais do que ela para ela receber. Ou será que a gente ficaria calado, iria usufruir desse dinheiro? Mas nós estamos falando aqui de honestidade. E eu estou trazendo aqui exemplos de honestidade, de valores éticos. Então, com certeza, a atitude dela foi louvável, a atitude dela foi a correta, porque ela sabia que aquele dinheiro não era dela, que o dono, né, do restaurante onde ela havia trabalhado havia se confundido e para ele ia ter um prejuízo grande por ele ter pago a mais do que era para ser pago. Gente, mas não é todo mundo que age com honestidade. Não é todo mundo que age com justiça, tá certo? Honestidade é fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, tá? Essa senhora, ela poderia ter usufruído sim desse dinheiro, como eu já falei. Ah, ninguém tá vendo, ninguém sabe, não foi eu que tirei, veio dentro do meu envelope, então é meu. Como aquele senhor, né, que a gente citou aqui, que achou o dinheiro lá no caminho da lotérica, mas ele também não quis usufruir daquele dinheiro porque ele sabia que não era dele. Aí tá falando que a honestidade é fazer o certo. Então, se eu sei que o certo é agir dessa forma, então eu preciso agir com honestidade. São valores, e esses valores éticos nós adquirimos dentro da nossa construção e da nossa formação, dentro da nossa educação. Os pais em casa ensinando esses valores da honestidade, de não pegar no que é do outro, tá certo? Se eu encontrei algo de alguém, alguma coisa de alguém, eu devolver, procurar saber quem é o dono, eu agir sempre com justiça, não ser injusto com ninguém, tá certo? Nunca me omitir diante uma injustiça, ser justo independente de quem seja, como a gente já abordou aqui, eu preciso sempre falar a verdade, mesmo se não tiver ninguém me olhando. Eu vou citar um outro exemplo para a gente finalizar. Digamos que eu estou indo numa Topica ou num ônibus coletivo. Aí eu sento ali naquela poltrona e ali eu observo que tem um aparelho celular. E é um aparelho celular de última geração. Aí eu olho para um lado, para o outro, ninguém está me vendo. Aí eu pego aquele aparelho celular e coloco dentro da minha mochila, da minha bolsa. Desço daquele ônibus, daquele coletivo, né? E vou para minha casa usufruir daquele aparelho. Isso é uma atitude ética? Isso é agir com honestidade, com justiça? Qual seria a forma correta de se agir em um momento, em uma situação dessa? Tá? Eu ir lá entregar para o motorista do coletivo, seja da Topica ou do ônibus, para que ele leve para a empresa, tá certo? E lá, se alguém procurar a empresa, ligar para a empresa devolver. Isso sim é agir com honestidade, isso sim é colocar os valores éticos acima de valores materiais. Isso é agir, sim, com a honestidade, com a justiça,
tá bom? Então, eu creio que deu para vocês entenderem o que seria essa honestidade e essa justiça. Ah, mas foi eu que encontrei, não tem dono, então eu vou pegar. Mas você pode sim agir de forma certa, de forma correta, seja na escola que você venha encontrar um objeto que não seja seu. Se você não comprou, ninguém lhe deu, então não é seu. Existe um dono. Ah, mas eu encontrei no intervalo da escola, nas arquibancadas, na quadra, eu vou ficar para mim? Não. Você vai à direção, à coordenação devolver. Aí a escola vai deixar guardada e quando alguém se pronunciar que é o dono, a escola vai e devolve. Deu para entender? Então, tem muitas situações, mas nem todo mundo age dentro dessa honestidade, professora. Mas não é porque alguém não vai agir com ética que eu também não vou agir. Porque eu estou observando e vendo um coleguinha meu agir de forma errada, eu vou agir também? Não. Pelo contrário, eu vou advertir o meu colega que haja com justiça, que haja com honestidade, tá certo? Dentro da ética, com os valores éticos, ok? Então, espero ter contribuído com vocês nessa aula de hoje, que vocês tenham entendido. E no decorrer das nossas aulas, a gente ainda vai continuar trabalhando sempre essa ética, que essa ética ela é muito importante no nosso convívio social, em qualquer ambiente que nós, digamos assim, estejamos, né? Seja no ambiente da escola, da comunidade, da igreja, em casa, sempre tem que ser respeitado esses valores e agir com ética. Tá certo? Eu vou deixar aqui agora para vocês um pequeno vídeo que vai dar continuidade também à nossa aula de hoje. Isso é certo ou errado? Bom ou ruim? Devo ou não devo? Provavelmente você já deve ter feito algumas dessas perguntas na hora de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Essas perguntas permeiam a reflexão sobre dois termos: ética e moral. É muito comum esses termos serem confundidos como se significasse a mesma coisa. Embora estejam relacionados entre si, moral e ética são conceitos distintos. Vejamos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos, isso é, surgiu nas sociedades primitivas. Outros conceitos. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto a respeito da moral. Quando há falta de pudor, quando algo induz ao pecado, a indecência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso que seja moral ou ética. A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de uma sociedade, como a chinesa, que não vê o fato de matar meninas a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Assédio moral. O assédio moral pode acontecer com muita frequência no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desse pressuposto. Quando seu chefe lhe solicita muitas tarefas com um prazo impossível de cumpri-las durante vários dias, essa é uma conduta antiética do seu líder. Entre colegas. Há funcionários que acham que seu conhecimento e suas informações são a chave para manter o emprego. Esses profissionais são aqueles que dominam as suas funções, mas não gostam de ensiná-las para nenhum colega de equipe. E para completar, nas suas férias, ele adianta tudo para ninguém fazer. Isso claramente é uma conduta antiética e precisa ser mudada. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social,
possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Num país, por exemplo, sacrificar animais para a pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade ao qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Geralmente a conduta antiética é também ilegal, ou por infringir uma norma ordinária ou um regulamento, estatuto ou diretrizes profissionais. O patrão que xinga o empregado na frente de estranhos está agindo de forma antiética, submetendo-o à vexação. Ética versus moral. Ética é o princípio. Moral é a conduta. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética é universal. Moral é cultura. Ética é regra. Moral é conduta da regra. Ética é teoria. E moral é prática. Confuso, né? Um pouco. Mas vamos resolver esta questão esclarecendo os dois temas, sintetizando. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeitar e venerar a vida. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.